E hoje nós vamos falar, é a terceira mensagem relacionada a esse tema, e nós vamos falar sobre a murmuração que divide o corpo de Cristo. Esse é o tema da mensagem desta manhã, e nós temos como base, embora vamos citar outros textos, mas esse é o texto que serve de base para o que vamos trazer. 1 Coríntios 10, 10 a 13, dizem assim estes versos. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Muitos mais do que outros têm o hábito de murmurar. E nem imaginam que isso é um pecado da maior gravidade. Alguém já disse que a murmuração ou a reclamação é uma oração que as pessoas fazem ao diabo. Quando eu e você murmuramos, nós estamos abrindo espaço para que o inimigo haja e opere com liberdade, porque fazer isso é pecado. E todo pecado abre brecha para o inimigo. Então, quando eu abro a minha boca para reclamar de alguma coisa, para falar, mostrar que eu estou insatisfeito, que eu estou contrariado com alguma coisa que está acontecendo, eu posso ficar contrariado contra o mal, contra o pecado na minha própria vida e também na vida de outros que não desejamos que estejam nesse estado. Mas eu não posso permitir que isso seja algo como nós vimos aqui naquele momento de missões. Nós não podemos permitir que sejamos pessoas tóxicas. Esse é um termo que normalmente vem sendo usado já há algum tempo. O que é uma pessoa tóxica? É uma pessoa que contamina os outros, é uma pessoa que envenena os outros, é uma pessoa que influencia negativamente as pessoas, levam as pessoas a se deprimirem, a desanimarem, porque ela é uma pessoa tóxica, ou seja, é uma pessoa que envenena, é uma pessoa que influencia negativamente as outras pessoas. Como? Com a sua murmuração, com a sua atitude de reclamação. No Velho Testamento, esse pecado foi punido com a morte. Mas o que é murmurar? Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Antes de vermos o que é murmurar propriamente, nós vamos ver o que aconteceu lá no passado, só a guisa de introdução, depois veremos isso melhor. Em Números 16, 41, e parece que é a esse episódio que se refere o texto de 1 Coríntios 10, 10,
Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui relata, vou ler 2 versos, Números 16, 41, onde diz assim: mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. E no verso 49 diz: ora, os que morreram daquela praga, porque murmuraram, foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Mas, então vamos ver, o que é murmurar? O dicionário diz que é falar em voz baixa, e normalmente quando alguém quer fazer uma fofoca, ele chama a pessoa para o canto e fala baixinho. É falar também censurando ou insultando em voz baixa, é queixar-se, é lastimar, é reclamar, é resmungar, é falar mal de alguém e apontar as faltas dessa pessoa, é formar mau juízo, é contar algo como se fosse um segredo, falar contra alguém ou contra alguma coisa, criticar. Essas definições foram extraídas de um dicionário. Então não estou inventando, é algo que é o que significa a palavra murmurar. Davi descreveu o que ele viveu na pele, possivelmente quando ele se viu pressionado, perseguido por Saul, mesmo sendo eleito por Deus como rei de Israel, ele ainda não era de fato rei, e ele foi objeto de perseguição renhida de Saul, que viu nele uma ameaça ao seu reinado. Então Davi escreveu o que está no Salmo 31, 13, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Ele fala daquilo que era dito à boca pequena e de pessoas que se ajuntaram a Saul, não no sentido de formar um exército, mas no sentido de serem instrumentos para combaterem e virem contra Davi e falarem mal dele, quando ele não tinha feito nada para que justificasse o que eles falavam dele. O profeta Jeremias também descreveu a murmuração de muitos contra ele. Aqui nós estamos vendo 2 casos de murmuração contra determinadas pessoas, né? E ele, porque falava a verdade, na realidade, ele poderia até ser descrito como, como muitas vezes como um profeta chorão, ou como um profeta que só prediz coisas ruins. E, na realidade, foi isso que ele foi chamado a fazer. Ele foi chamado para aquilo que está lá no início do livro que leva o seu nome, no capítulo 1. Eu não estava pensando em falar não, mas nem sempre a gente faz o que pensa que vai fazer. Mas Jeremias capítulo 1, versículo 9, diz assim: depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca.
Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Para que Deus pudesse construir e edificar, era necessário que o que era ruim, o que era mal, o que era perverso, fosse arruinado, fosse removido. E praticamente o tempo todo que ele profetizou contra o mal que era praticado por Judá, porque ele ministrou especialmente e particularmente ao Reino do Sul, até que veio o cativeiro e realmente tudo que ele falou veio a se cumprir. Mas, então ele disse em Jeremias 20, versículo 10, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, denunciem, e nós o denunciaremos. Ou seja, se você nos denunciar, nós vamos denunciar você. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe persuadir. Então nós o venceremos e dele nos vingaremos. O que Jeremias estava fazendo é colocando em destaque todo o procedimento iníquo e perverso que havia na nação, sobretudo na liderança do país, e ele denunciava isso. E essas pessoas não gostavam, porque elas não queriam deixar as suas práticas pecaminosas. Então, estavam murmurando, estavam falando mal dele com o propósito de derrubá-lo. A murmuração provoca divisões. Jesus disse em João 7, 10 a 12. Aliás, João, o apóstolo João, no evangelho que leva o seu nome, não confundir com João Batista, porque quem escreveu o evangelho de João não foi João Batista, mas foi o apóstolo João. São duas pessoas bem distintas. Mas ele escreveu, está registrado em João 7, 10 a 12. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros afirmavam, não é. Ele engana o povo. E aqui nós temos uma palavra de murmuração que visa derrubar, que visa arruinar, que visa destruir, desconstruir e através dessa murmuração do povo havia divisão entre uns, havia divisão do povo com relação a Jesus. Uns falavam bem, outros falavam mal. E os irmãos sabem que a tendência é que o mal prevaleça. Quando pessoas se colocam como instrumentos para a prática do mal. Aquilo pega que nem visgo, aquilo se dissima, aquilo se... Faltou a palavra aqui. Aquilo... Não sei, não lembrei. Aquilo que se espalha com facilidade, né? A murmuração é uma evidência de incredulidade. Jesus, o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 41, também diz, então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José?
Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, desci do céu? Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. E eu quero destacar aqui o fato de que nós temos que entender que não é o que eu digo, não é o meu empenho que salva vidas. É só uma pessoa que pode fazer isso. E essa pessoa é Deus. Então eu tenho que clamar para que Ele faça. É por isso que não adianta evangelizar sem oração. É por isso que nós temos que pedir, Deus, faz o que eu não posso fazer, que é convencer as pessoas. Eu estive em Brasília, tinha como alvo 2 pessoas, e uma delas confessou, não porque eu tinha falado, mas porque ela já tinha ouvido, e ela confirmou a sua decisão por Jesus, é um primo. Mas uma outra pessoa, eu estava hospedado nessa família e ela teve a oportunidade de ouvir durante pelo menos 2 horas. Eu usei 2 métodos de evangelismo, usei um modelo, fui até o final, vi que não tinha funcionado, peguei outro modelo e fui até o final. E no final essa pessoa até orou comigo, mas eu cá com os meus botões, por uma série de razões, é possível que a pessoa até ore, mas não como resultado de que foi convencida pelo Espírito de Deus. Então, é preciso que entendamos isso. Mas o povo murmurava, questionava, como é que ele pode ser quem ele diz que é? Eu desci do céu. A murmuração revela, então, é uma evidência de incredulidade. A murmuração revela o que há no coração do ser humano. 1 de Pedro 4,9 diz, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Você já imaginou, você pode receber alguém na sua casa. Você pode aparentemente receber bem, mas no fundo você pode até murmurar, ou pode até dizer para outra pessoa da sua insatisfação de estar recebendo aquela pessoa. Então, o apóstolo Pedro, pelo Espírito de Deus, diz sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sem reclamação, sem achar ruim porque você está fazendo isso. Então, por que está fazendo? É melhor que não faça. Mas o texto diz que é para você fazer e para você não murmurar, não reclamar. No deserto o povo murmurou. Eu estou vendo o relógio lá para ver se... No deserto o povo murmurou porque faltou água. Êxodo 15, 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou
a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. O texto diz que o povo murmurou, porque faltou água. Então, os irmãos veem que toda situação que não é agradável a nós, ou que nos tolha de alguma forma, ou nos impeça de ter algum benefício, é motivo para nós murmurarmos. Murmuramos por causa do frio, murmuramos por causa do calor, murmuramos porque as coisas estão subindo, e porque as coisas não saíram como você esperava que saísse, porque você foi contrariado na sua vontade, porque alguém lhe tratou mal, e você começa a falar, expressar isso através das suas palavras, que são ditas a quem quer, ou quem esteja perto de você. No deserto ainda, o povo murmurou porque faltou comida. Êxodo 16, de 1 a 5. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda a multidão. Então vejam o que é que está acontecendo aqui. Eles lá no Egito estavam sofrendo uma servidão miserável. Estavam clamando para que Deus os tirasse daquela situação. Deus os tira e leva ao deserto. Chega um momento de crise em que falta a comida, como já faltou a água, mas Deus providenciou a água. Agora falta o alimento e Deus vai providenciar o alimento, mas o povo murmura, o povo reclama e diz que era melhor que eles tivessem ficado lá no Egito. Ou seja, a murmuração é a característica que você não está satisfeito, nem aqui, nem ali, nem com nada. Você está sempre encontrando um motivo para você reclamar. Porque o que não falta é motivo para nós, seres humanos, reclamarmos. No deserto, o povo novamente murmurou porque faltou água. Outra vez o povo murmurou. Êxodo 17, a partir do verso 1, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Por que será que Deus permitiu que o povo fosse a lugares onde não havia água? O povo estava sendo provado, e eu e você somos provados nas situações adversas que vivemos todos os dias. Então o povo discutiu com Moisés, disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor.
Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede? A nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também um bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O Senhor vai fazer alguma coisa ou não? O Senhor realmente é Deus? É um desafio assim, desse tipo que o povo fez. Massá significa provocação, e Meribá significa reclamação. No deserto, todos nós sabemos, 12 homens foram enviados para fazer o reconhecimento da terra e trazer um relatório sobre o que tinham visto, para saberem que estratégia iriam adotar para tomarem a terra que o Senhor havia dado a eles. Números 13, versos 25 a 27. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Foram designados homens de cada tribo, um de cada tribo, para que fosse espiar a terra. Eram líderes do povo e eles foram em nome da sua tribo espiar a terra. Vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Esses são os frutos dela. Os irmãos devem saber que eles trouxeram um cacho de uvas que foi necessário que 2 homens trouxessem. Colocaram uma vara e um ficou numa extremidade da vara, o outro na outra, para carregar um cacho de uva. Os irmãos podem imaginar o tamanho desse fruto. E a terra realmente era o que Deus havia dito, uma terra que emanava leite e mel, uma terra frutífera. Por isso relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Mas o relatório não ficou aí. O verso 28 e 29 dizem que o relatório de 10 dos 12 espias foi pessimista. Eles disseram logo a seguir: mas o povo, é uma terra que mana leite e mel, mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Aí esses 10 foram interrompidos por Josué e Calebe. Aqui menciona só Calebe, mas em outros textos nós temos a menção também de Josué. Então, o relatório de 2 dos 10 espias foi positivo.
Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Mas vejam o que aconteceu logo a seguir. Porém, o relatório da maioria dos espias foi devastador. Números 13, 31. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Os desafios que Deus coloca diante de mim e de você é sempre maior do que eu e você podemos enfrentar. Na realidade, eu não sei de você, mas muitas vezes, não sei quantas, eu pensei de jogar a toalha, chutar o balde, porque a vontade era de fazer exatamente isso, desistir de tudo. Se nós olharmos para nós, é isso que nós vamos fazer, sempre. Deus nunca pede que eu faça algo que eu possa fazer naturalmente. Se for assim, eu não preciso dele. Mas sempre ele vai me pedir para fazer algo que eu sinto e eu sei que eu não posso fazer. Aliás, tudo eu sinto que não posso fazer. Eu fui convidado de surpresa a visitar a faculdade teológica onde eu estudei, no novo prédio, e queriam que eu desse um testemunho da minha experiência lá em Brasília, de como as coisas aconteceram, e eu dei meu testemunho, mas depois vieram me filmar e queriam que eu falasse alguma coisa. Meu pai, vocês não imaginam, eu fiz isso, mas olha, saiu a coisa mais terrível do mundo. Eu fiquei nervoso, foi uma coisa terrível. Eu falei, não sei por que fizeram isso, porque eu acho que não vai ser nenhuma bênção quem vai ouvir, e é como se eu precisasse talvez viver isso para dizer para vocês, esse é o Paulo. É o Paulo medroso, é o Paulo que se sente incapaz, que diante de uma situação inesperada, nem orei sobre isso, eles não me falaram que iam fazer isso comigo, e normalmente eu oro, eu busco Deus, porque senão não vai sair coisa boa. Eu já tive inúmeras experiências de estar aqui e em que eu fui chamado para fazer ou melhor, imaginemos que vocês oraram a semana inteira para alguém que venha aqui para pregar. Vocês esquecem de orar por mim, porque eu não vou pregar, você vai orar pelo pregador. Quando eu venho aqui, olha, vocês não podem imaginar, não é questão psicológica, mas eu sinto, olha, não fui objeto de oração. E eu me sinto numa situação que vocês não podem imaginar. Então, todo desafio vai ser maior do que eu e você podemos. Nunca será aquilo que eu posso fazer, porque aí não é desafio, aí Deus não é glorificado, aí Ele não aparece. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores, era uma terra enorme. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, eram gigantes. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos,
e assim também éramos aos olhos deles. Agora, o testemunho negativo dos 10 espias levou o povo todo a murmurar contra Moisés, contra Arão e contra Deus. Números 14, versos 1 a 3. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? Então os irmãos veem como um depoimento negativo pode contaminar todo depoimento positivo. Então, as pessoas que murmuram, que reclamam, tenham o poder de afetar todas as pessoas que estão ao redor. O marido pode contaminar toda a sua família. A mulher pode contaminar toda a sua família. Os filhos podem contaminar uns aos outros. Se houver alguém que pensa negativamente, pensa sempre o pior e fala o pior, isso contamina, isso desanima, isso desestimula. E infelizmente isso acontece aqui na igreja. Infelizmente existem os murmuradores que só sabem reclamar e nem se dão conta de que estão sendo instrumentos nas mãos do diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Se você faz isso na sua família, você está destruindo a sua família. Se você faz isso aqui na igreja, você está minando o propósito de Deus através para a igreja neste lugar. Por isso mesmo a geração inteira pereceu no deserto. Números 14, 27 a 37, o Senhor disse para Moisés: até quando vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. É Deus falando. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Os irmãos vejam o poder das palavras. Aquilo que eu digo libera o que eu digo. Isso não quer dizer que porque eu falo vai acontecer, mas se eu só penso negativamente, só falo negativamente, é o negativo que vai vir. Você atrai aquilo que você fala. Se você fala negativamente, você vai ter o negativo. Se você diz que não vai dar certo, pode saber que não vai dar mesmo. Deus não pode agir através de você, porque você já disse que não vai dar, e você atrai isso para você, você pensa negativamente, você age negativamente, e você influencia negativamente.
Até quando vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Foram os dois únicos que deram um parecer bom, real, autêntico. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos. E levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Os demais foram ao longo de 40 anos, de 20 anos para cima, toda uma geração. Os irmãos observem que no Velho Testamento não havia regeneração, não havia novo nascimento. Então aquela geração precisava ser consumida. Era uma geração que pensava de acordo com o que eles viveram no Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Eles tinham uma mente de escravos. Eles tinham uma mente de quem recebia tudo assim prontinho. Preferiam continuar como escravos, mas não iam sair do lugar. Deus os chama para uma nova situação. E eles não sabem como lidar com essa situação e não querem lidar com essa situação porque eles olham para si mesmos. E se nós olharmos para nós mesmos, nós não saímos do lugar. No deserto, o povo murmurou contra a liderança de Moisés e Arão. Números 16. Ainda tem uns minutinhos. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, basta, toda a congregação é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. Essa era a atitude de Moisés. Como é que ele poderia lutar contra essas pessoas? O que ele podia fazer? Não, eu posso. Não.
Ele foi falar com o chefe dele. Quem é o chefe dele? Quem era? Quem é? Deus. Prostrou-se diante do Senhor e disse: olha, eu não sei o que fazer. Caiu sobre o seu rosto. Depois, vamos ver o que aconteceu. E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele, quem é o santo que ele fará chegar assim. Aquele a quem ele escolher, esse fará chegar assim. Façam isso, pegam incensários. Quem podia pegar os incensários eram só os sacerdotes, levitas. Você, Corá, e todo o seu grupo, ponham brasas nos incensários amanhã. Coloquem incenso sobre as brasas diante do altar. O homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: agora escutem, filhos de Levi, será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você, e agora vocês buscam também o sacerdócio. Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor e contra Arão. E o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Com quem diz: que Arão é? Arão não é nada. Ele não escolheu isso porque ele quis. Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: não iremos, não queremos papo. Além disso, eles disseram ainda: será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que emana leite e mel, uma referência ao Egito, para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Moisés nunca quis estar nessa posição, mas eles agiram como se fosse uma iniciativa de Moisés. Além disso, você não nos levou a uma terra que emana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nem um só jumento, e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele, que cada um traga o seu incensário diante do Senhor. 250 incensários, também você e Arão, cada um o seu. Assim pegaram cada um seu incensário, puseram brasas neles. Sobre as brasas colocaram incenso e puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Por isso, todo o povo seria destruído se Moisés não intercedesse por ele. O Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se do meio dessa congregação, e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda essa congregação? Aqui está se referindo a Corá e os que com ele se juntaram, né? Aqui nós vemos a importância da intercessão. Se Deus agir com justiça na minha vida, na sua vida, não sobraria nenhum para contar a história. O nosso destino seria o inferno.
Mas Jesus se levantou, foi levantado. Jesus veio ao mundo como homem, se colocou na posição de intermediário entre o homem e Deus, recebeu sobre ele a nossa iniquidade, recebeu sobre ele o nosso pecado, e por isso hoje nós somos aceitos por Deus. Não porque mereçamos, mas porque Jesus se deu a si mesmo por nós. E Moisés é uma figura de Cristo que se interpõe diante de Deus em favor do seu povo. E, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda essa congregação? O Senhor ouviu a oração de Moisés e lhe deu uma ordem. O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda a congregação dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Ou seja, eles não vão subsistir. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas desses homens perversos, e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Ou seja, não se envolvam com eles, não cheguem perto deles, porque eles foram a causa do que aconteceu. A ordem de Deus foi transmitida ao povo. Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas desses homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. O povo fez o que foi ordenado. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés profetizou em nome do Senhor. Então Moisés disse: nisso vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Se esses homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Isso aqui Moisés não disse porque ele estava irado. Ele disse isso aqui em nome do Senhor. Ele não poderia falar isso e não poderia fazer isso acontecer se o Senhor não estivesse falando através dele. A profecia se cumpriu e os murmuradores morreram. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir para que a terra não venha nos engolir também. Também aqueles 250 que haviam desejado aquilo que Deus havia concedido a Arão e aos filhos dele como sacerdotes. Hoje nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos nós somos sacerdotes, nós não precisamos de alguém para ir a Deus, nós podemos ir diretamente, mas no Velho Testamento não era assim. E os filhos de Corá quiseram algo que Deus havia dado a Arão e aos seus filhos, como sacerdotes.
Então, quando eles trouxeram o incensário diante de Deus, então também saiu fogo da parte do Senhor e consumiu mais 250 murmuradores. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Aí o que aconteceu? O povo murmurou e culpou Moisés e Arão pela morte dos que haviam morrido através do que aconteceu e que foi relatado. Mas, versículo 41, mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel, veja, murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro, é onde o Senhor estava. E eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo, saiam do meio da congregação e eu os consumirei num momento. E o que eles fizeram de novo? Eles se prostraram sobre o seu rosto. Você vai dizer, por que Deus falou assim? É o Deus da justiça. E Deus sempre agiu com justiça e sempre usou de misericórdia quando alguém se levantou como intercessor em favor do povo. Foi assim o tempo todo. Então, eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão, pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Então, Arão e os seus filhos se interpuseram como sacerdotes que eram em favor do povo. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pés entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés à porta da tenda do encontro e cessou a praga. Por isso nós somos solenemente advertidos quanto ao pecado da murmuração. Veja o que diz 1 Coríntios 10 a 11, ao se referir a estas coisas que acabamos de ver. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Todas estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, por que essas coisas foram escritas? Por que aconteceu com eles? Para que nós pudéssemos aprender a lição do perigo da murmuração, o perigo da reclamação. Não podemos abrigar esse tipo de comportamento e de atitude em nós, que é, diga-se de passagem, tão natural no ser humano. Nós temos uma cultura, alguém já disse, de murmuradores, de reclamadores. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Como acontece com o que é mal, a murmuração contamina o que é bom.
Imagine você, se você tem 5 ovos, e 4 deles estão ótimos, mas você fala, é pouco, eu vou juntar com ovo podre. O que vai acontecer com o resto? Vai contaminar tudo. 1 Coríntios 5, 6, diz assim, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Gálatas 5, 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios 15, 33, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você anda com quem é pessimista, você vai se tornar um pessimista. Se você anda com um murmurador, a tendência é você se tornar um murmurador. Ou, no mínimo, aquilo vai te contaminar para julgar você lá embaixo. Eu tenho... Acho que não tenho mais. Não. Bem, Tiago diz em Tiago 3, 6, ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Por isso o perigo de cairmos neste erro. Por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Nenhum de nós aqui é melhor do que ninguém, nem o pastor é melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Então não estou me colocando aqui como alguém que é melhor do que vocês, todos nós somos tendenciosos à murmuração. Essa é uma herança do pecado. E nós não podemos permitir que ela prevaleça em nossa vida. Todavia, nós não precisamos cair nesse erro. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Eu e vocês somos chamados a resistir à tentação de reclamar, de murmurar. Podemos escolher, então, não cair nesse tipo de pecado, porque Deus não vai permitir que eu e você sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Feche os seus olhos e fale com Deus. Se você tem sido murmurador, reclamador, peça a Deus que perdoe você e que use de misericórdia, que perdoe você e que ajude você a não continuar na prática da murmuração, da reclamação, de disseminar o que é negativo, o que é mal, acerca de quem quer que seja, acerca da igreja que é o corpo de Cristo. Você não está falando mal de pessoas, você está falando mal do próprio Cristo, porque a igreja é dele, e ele é o cabeça dessa igreja.